Bolsonaro, Carlos, anunciou que manterá sua candidatura ao Senado por Santa Catarina, mesmo com a vaga aberta por Flávio no Rio de Janeiro. Ele afirmou que tanto a sua decisão quanto a do irmão seguem a orientação do pai, Jair Bolsonaro. Carlos também afirmou que renunciou ao mandato de vereador no Rio, apesar de ter uma vida estável, confortável e certeza de reeleição para tentar um projeto de Brasil forte e um Senado combativo. O ex-vereador também afirmou que muitos interpretam a sua ida para Santa Catarina como uma escolha motivada por ambição política, mas disse ter conexões com o Estado. A decisão de Carlos causou divisão entre aliados, já que a deputada Carol de Tone deve deixar o PL e disputar também o Senado Federal pelo Partido Novo, já que foi preterida pela sigla, e tem também Esperidião Amin, né, que deve tentar outra cadeira. Então, haverá certamente uma disputa entre os eleitores de centro-direita e de direita, porque 3 nomes bem competitivos devem disputar: Carlos Bolsonaro, Esperidião Amin e também a Carol de Tone. Você, Nelson Kobayashi, a situação que envolve a disputa pelo Senado em Santa Catarina e a ratificação. Carlos disputará essa cadeira por Santa Catarina. É mais um elemento que se junta àquelas teorias que a gente estava trazendo há pouco, Caniato. A desistência do Flávio. De que o Flávio não vai disputar a presidência, vai sim disputar o Senado pelo Rio de Janeiro. Porque se tivesse tanta certeza a família de que o candidato à presidência seria o Flávio, é muito mais cômodo para o Carlos disputar no estado de onde ele tem origem, onde ele já é vereador há muito tempo. E que não disputaria essa bola dividida que a gente tem lá em Santa Catarina com outros 2 interessados. O Esperidião Amin por questões partidárias, que é do PP, que é importante para o governador, e com a Carol de Tone, que está preterida, está escanteada pelo partido justamente para que o Carlos seja o candidato do PL. Então, seria muito mais fácil para ele se candidatar a senador pelo Rio de Janeiro no lugar do Flávio Bolsonaro, que não vai ser candidato a presidente. Se essa teoria se confirmar, vai ser sim candidato ao Senado, onde ele ganha com facilidade mais 8 anos de mandato. E aí é aquela história, né? É o coronelismo, é uma imposição assim, de um nome Bolsonaro para uma população que é muito fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí quem está muito próximo é que paga o preço, né? A Carol de Tone foi mais do que fiel a tudo o que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisou durante a sua gestão, a sua legislatura no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Até abriu mão em algum momento para uma estratégia, uma gambiarra regimental para dar a vaga de líder da minoria para o Eduardo Bolsonaro tentar segurar o seu mandato, que não deu muito certo, perdeu, foi cassado mesmo assim. E agora foi preterida no estado em que ela conhece, no estado de origem, assim como o Esperidião Amin. Enfim, é uma prova de que provavelmente o Flávio Bolsonaro não seja candidato a presidente, seja de fato candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Pois é, ela presidiu também a CCJ da Câmara, então fez um trabalho muito elogiado entre os seus colegas. Você, Mota, a situação que envolve a vaga ao Senado para a disputa das cadeiras ali no estado do Sul. Carol de Tone é uma figura importante, muito elogiada por eleitores e também por parlamentares, sairia do PL para disputar pelo Partido Novo. Carlos ratifica a informação que deve disputar, sim, pelo PL, pelo estado de Santa Catarina. Mota. O Carlos tem o direito de se candidatar por onde ele quiser. E o eleitor tem o direito de votar ou não votar nele. O planejamento de uma candidatura, e eu falo isso com a experiência de 2 candidaturas, ele envolve inúmeras questões, entre as quais está a vontade do candidato. Mas essa está longe de ser a única questão. O Carlos Bolsonaro tem uma trajetória política e um sobrenome importante. O sobrenome do líder político mais popular do país, que hoje está preso. Deixem o eleitor de Santa Catarina fazer a sua escolha. Você, Diego, qual exercício a gente deve fazer? Quem o eleitor de Santa Catarina deve depositar o seu voto? E tem uma estratégia sempre para o segundo voto, né? Esperidião Amin poderia atender ao anseio do eleitor
ou o eleitor de direita de Santa Catarina colocaria dois candidatos mais à direita, no caso Carol Detoni e Carlos Bolsonaro. Alguém vai ficar de fora. Olha, Caniato, eu acho que os meus colegas aqui, eles expuseram bem como essa candidatura de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina ratifica a existência desse acordo. Indo bem ao encontro do questionamento que você me fez sobre essa viabilidade, eu acho que isso pode ter sido uma estratégia eleitoral um pouco incorreta, mais uma estratégia eleitoral incorreta do clã Bolsonaro, porque muito se fala nesse momento das eleições sobre a intenção de voto, e de fato, Carlos Bolsonaro, por carregar um sobrenome de peso na direita brasileira, tem hoje uma grande intenção de voto ao Senado de Santa Catarina. Mas, geralmente, a uma distância tão grande das eleições, o dado que mais importa é a rejeição. E Carlos Bolsonaro também, tal como Flávio Bolsonaro tem uma grande rejeição, tal como Eduardo Bolsonaro tem uma grande rejeição, também está apresentando uma rejeição muito maior do que a de seus concorrentes nessa disputa ao Senado. Então ele pode ter causado um efeito nessa disputa catarinense, como ele divide votos com a Carol Detoni, de colocar o Espiridião Amin como primeiro colocado. E sempre muito bom lembrar, Espiridião Amin é o candidato favorito do governador Jorginho Melo, que é a grande liderança da direita em Santa Catarina, que é, acho que talvez aí dá até para dizer que não dependa tanto assim do nome de Bolsonaro na composição. Claro, fez a composição com Bolsonaro porque o conservadorismo catarinense é muito latente, então é uma aliança importante, mas com certeza também está fazendo essa avaliação que dois candidatos muito bolsonaristas acabarão dividindo entre si esses votos, o que cria um vácuo para o eleitor de centro-direita para a candidatura de Espiridião Amin. Então, corre o risco dessa segunda vaga ficar em disputa entre Carlos Bolsonaro e Carol Detoni. E aí pode ser que a baixa rejeição de Carol em relação a Carlos Bolsonaro fale mais alto e o filho do ex-presidente da República seja o terceiro colocado nessa lista. Então, talvez a estratégia eleitoral também não tenha sido tão acertada. Mas é sempre bom lembrar, ele ainda tem um prazo para rever essa estratégia. De repente, se a candidatura de Flávio Bolsonaro se confirmar a presidência da República, retornar ao seu berço eleitoral no Rio de Janeiro e disputar a vaga que seria de seu irmão Flávio, e aí sim com mais chances de ter a vitória. E a direita, mais um senador também engrossando o caldo da bancada de direita no Senado.